Olá, amigos telespectadores, Shalom Aleichem, paz seja convosco. Eu sou o Rav Shai e este é o programa Or Teshuvá, Luz para o Retorno. Retorno às raízes hebreias, raízes judaicas do primeiro século. Nós estamos falando sobre o capítulo 10 de Atos, onde encontramos o momento em que os gentios passaram a ser parte da comunidade. E aí aconteceram uma série de coisas que levou esses gentios, ou que abriu as portas para que esses gentios pudessem servir a Deus. E nós estávamos falando em nosso último programa que Pedro estava na casa de Simão Curtidor, por volta do meio-dia ele teve fome, ele subiu ao terraço da casa para orar, e enquanto ele estava ali orando, de repente ele perdeu os sentidos, ele caiu, perdeu os sentidos, e ele teve uma visão. Nessa visão, havia um lençol atado pelas quatro pontas, um grande lençol, com animais impuros, animais declarados pela Torá como impuros, impróprios para uso de um judeu, de um israelita. E, de repente, aquela voz fala com ele, levanta-te, Pedro. Ele se levantou ali daquele arrebatamento de sentidos, e a voz lhe disse, mata e come. Aquilo chocou muito Pedro, ele ficou escandalizado, ele não entendeu, como é que pode, eu sou um varão judeu, israelita, eu nunca comi coisa comum e imunda, agora mandando eu matar e comer, de jeito nenhum, eu nunca comi. E essa insistência daquela voz aconteceu por 3 vezes, e 3 vezes Pedro reagiu de maneira firme, eu nunca comi coisa impura. E ele ficou preocupado, ele não estava entendendo aquela visão. Isso aí está no capítulo 10 de Atos, aí, a partir do versículo 11. E o que aconteceu por fim? Vamos ver aí o versículo 16. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. Então o lençol subiu novamente. Então, gente, isso aqui é uma visão. Se o lençol veio do céu, será que lá no céu tem criação, tem animais, tem bichos lá no céu? Claro que não. Isso foi uma visão, deve ser entendido como uma visão e como uma mensagem, uma maneira que Deus quis comunicar alguma coisa a Pedro. Vamos ver na sequência. E, estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que uns varões, ou os varões, que foram enviados por Cornélio, pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. Então, naquele momento ali, Pedro ainda estava preocupado com aquela visão, qual o significado daquela visão. Bateram a porta da casa ali, os varões enviados por Cornélio, perguntaram por Pedro, por Simão. Por Simão e por Pedro. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito, eis que 3 varões te buscam. Os 2 servos, mais o soldado que Cornélio tinha mandado ir atrás de Pedro, por instrução de um anjo. Estavam ali na porta, chamando Pedro para conversar com Pedro. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei.
Veja bem, e pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito, Ruach HaKodesh, o Espírito de Deus falou com ele, eis aí que 3 varões te buscam, levanta-te, pois, e desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Gente, se Pedro não tivesse aquela visão, ele não iria acompanhar aqueles 3 varões. Porque logo aqueles 3 varões já contaram para ele a história. A gente foi enviado aqui por Cornélio, um centurião romano, um gentil. A gente foi mandado aqui para levar você lá. E contar a história para Pedro. Qual seria a reação de Pedro se ele não tivesse tido aquela visão e aquela orientação? Ele não iria. Vocês se lembram daquela passagem do profeta que recebeu Naamã? Vocês lembram que aquele profeta não saiu para atender Naamã? Naamã era um importante general da Síria, mas era um gentil. E ele bateu na casa do profeta pensando que ele ia... o general Naamã era leproso, né? Ele foi ali enviado para ser curado da lepra, e ele pensou, não, eu vou ser recebido lá pelo profeta, o profeta vai me mandar entrar. Não, o profeta não mandou ele entrar. O profeta mandou o servo dele ir lá e falar para Naamã, banha-te no Jordão 7 vezes e tal. Então, não, essa relação israelita com gentil era uma coisa muito complicada e quase que não existia esse tipo de relação, até por uma questão de segurança espiritual, de não se contaminar com o paganismo. Pedro também teria essa mesma reação. Ele não iria acompanhar aqueles 3 homens, mesmo que aqueles 3 homens tivessem sido enviados por um centurião romano, por um oficial de Roma. Pedro não iria atender. Mas como ele teve a visão, o Espírito atuou nele. Vocês vejam quanta coisa aconteceu para que o gentil pudesse ter acesso, ter o conhecimento, ter o acesso à vida eterna. Veja quanta coisa. O que aconteceu na sequência? Na sequência, verso 21, Atos 10, 21, diz o seguinte: e descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse, sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui? Agora que Pedro começa a relacionar a visão com aqueles 3 homens ali. E eles disseram, veja bem, gente, independente da razão, Pedro pergunta aqui, qual é a razão? Por que vocês estão me procurando aqui? Independente, o Espírito Santo não tinha dito para Pedro descer e acompanhar aqueles homens? Está aí no verso 20. Porque eu os enviei. Então, por que Pedro tinha que fazer perguntas ainda? Escuta, o que vocês querem? Estão me procurando aqui por quê? Pedro não precisava fazer pergunta nenhuma, tinha que simplesmente obedecer. Afinal de contas, Deus já tinha lhe dado a visão, o Espírito tinha falado com ele, que ele fosse, que ele acompanhasse aqueles 3 varões. Mas ele ainda, quer saber, quer detalhes ainda. Não é? Qual é a causa por que estáis aqui? Pedro perguntou. E eles disseram, Cornélio, o centurião, varão justo, temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Aí eles começam a contar a Pedro o que aconteceu. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. Isso era uma coisa muito difícil também, mandar um gentil entrar para dentro de casa. E Pedro mandou os 3 homens entrarem, depois que eles disseram, falaram para ele ali na porta, ainda a razão, né? Ele os chama para dentro, hospeda eles ali. E no dia seguinte foi Pedro com eles.
e foram com ele alguns irmãos de Jope. Veja bem, no dia seguinte foi Pedro com eles, com os três. Mas ele levou consigo alguns irmãos de Jope, mais precisamente 6 irmãos. Pedro pega 6 irmãos da comunidade, da congregação, judeus, e leva junto com ele. Por quê? Nós vamos ver. Então, Pedro vai com eles e diz o texto aqui, o versículo 24. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. Cornélio não estava sozinho, estava acompanhado ali de gente que certamente compartilhava com ele da mesma fé. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo e, prostrando-se a seus pés, o adorou. Veja bem uma coisa interessante. Esse adorou aqui, vocês não devem levar em consideração, porque o mais correto seria e o honrou. Era uma maneira com que o nosso povo, com que as pessoas aprendiam naquela época, a se encurvar diante de uma outra pessoa como sinal de respeito. Não era como adoração para cultuar, um sinal de respeito, se encurvava. Então diz aqui o texto que Cornélio fez isso. Mas Pedro levantou, no caso aqui, provavelmente Cornélio até tenha se ajoelhado mesmo, especificamente nesse caso. Né? Diz que, e prostrando-se aos seus pés, o adorou. Então não foi apenas um gesto de honra, mas também até mesmo de adoração. Afinal de contas, ele estava diante de alguém da nação sacerdotal de Deus. Os gentios tinham esse reconhecimento. Eles reconheciam o povo judeu como povo de Deus, como geração abençoada por Deus. Então eles tinham essa atitude de se encurvar, de reconhecer. Nós temos outras passagens aí, por exemplo, da mulher Ciro-Fenícia, que ela pega ali no ticite de Yeshua e queria ser atendida e ficava gritando, e Yeshua não dava atenção para ela, né? Porque ele não estava ali para atender os gentios naquele momento, mas depois ele dá uma resposta para ela e diz para ela que ele não podia tirar o pão da boca dos filhos e dar aos cachorrinhos. E aquela mulher falou, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então isso é humildade. Cornélio também foi humilde diante de Pedro. E vamos ver na sequência. Mas continue conosco, voltamos já.